Louvado seja o nome do Senhor. E continuando nesse espírito de adoração, nós vamos apreciar um pouco mais a palavra de Deus. Como eu disse para vocês, a gente vai estar batendo um pouco nesse nome, Neemias. Nós tivemos domingo passado, apreciando o capítulo 1, e nós vemos que Neemias era um homem efetivo, eficaz, próspero no que fazia. A primeira coisa que a gente viu domingo foi que porque ele tinha uma oração eficaz. E nós pudemos compartilhar naquele domingo alguns aspectos da oração eficaz de Neemias. E a gente pode até, vamos dizer assim, recapitular um pouco, não é? A gente viu que precisa ter interesse no assunto. Você ora por aquilo que você tem interesse. Você ora em reverência, em adoração e reverência a Deus. A oração efetiva e eficaz, ela tem muita reverência. A oração, para ser eficaz, também precisa ser perseverante. Neemias orava de dia e de noite, segundo ele disse. A oração, para ser eficaz, também ela tem que ser acompanhada de confissão, de reconhecimento de culpa e de pecado. A oração eficaz também ela precisa de crença, de crer nas promessas e na palavra de Deus. A palavra de Deus e a fé que você tem nela embasa toda a sua oração. Para a oração ser eficaz também, nós precisamos entender que nós somos e podemos ser e temos que nos colocar na posição de ser solução, resposta à oração. Foi isso que nós apreciamos domingo passado na oração eficaz de Neemias. Hoje nós vamos avançar um pouco e vamos chegar no capítulo 2 de Neemias. E eu quero compartilhar a você para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Quero dizer também que para a gente abreviar um pouco o tema Neemias, eu vou estar pregando, não somente no domingo, mas também na quarta-feira nesse tema, tá certo? Para a gente abreviar mais o momento em que nós estamos estudando sobre a vida de Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes eu estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza do coração. Então eu temi muito, de grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, disse mais eu ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até eu chegar a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar.
e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e fala agora, em nome de Jesus e através do Teu Espírito, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, Neemias orou, Neemias soube da situação, Neemias tinha interesse nessa situação, Neemias orou e agora ele está diante do rei, no exercício da sua função. Você sabe, nós mencionamos, Neemias era copeiro do rei. E copeiro do rei não era somente ser garçom do rei, não é? Copeiro do rei precisava tomar o vinho antes do rei para saber se tinha veneno ou não, se havia alguma condição de alguém tentar matar o rei. Então Neemias era um escudo de proteção, homem de confiança do rei. E ele estava agora diante do rei. Se você lembra, no capítulo 1, ele ainda orando a Deus, disse: Senhor, me dá êxito na presença deste homem. Ou seja, já existia no coração de Neemias um desejo de fazer alguma coisa em favor de Jerusalém, em favor de Judá, em favor do povo que estava disperso e que agora estava voltando segundo promessa do profeta Jeremias. E agora Neemias está diante desse grande desafio. E o que é que nós poderíamos, se tivéssemos que colocar um título para esse momento aqui, nós poderíamos colocar assim: como alcançar êxito em nossos empreendimentos, como alcançar sucesso, como obter êxito naquilo que a gente deseja realizar, tanto ministeriais, familiares ou profissionais, tá? Então nós temos situações, nós temos coisas a serem realizadas, nós temos objetivos, nós temos propósitos, nós temos alvos. Mas como transformar tudo isso em algo real, concreto, realizando cada um dos nossos desejos e do nosso empreendimento. Quer seja no meio familiar, quer seja no ministério, na igreja, ou quer seja na vida profissional. Nós podemos obter algumas coisas aqui do que tem em Neemias. Até porque nessa série de mensagens sobre Neemias, uma pergunta a gente quer responder. Não é? Porque Neemias foi um homem bem-sucedido, porque ele foi diferenciado, porque ele estava acima dos seus. Qual a razão que tudo que Neemias fez, ele logrou êxito? Por quê? Então a gente está tentando extrair do texto sagrado essas informações prescindíveis para nós, necessárias, para que a gente possa também, na nossa vida, nesse momento, também lograr êxito naquilo que a gente faz. E a primeira coisa que eu queria falar para você, meu irmão, e a gente aprende com Neemias, é: precisamos ter atitude positiva. Neemias disse, nesse versículo que nós lemos aqui, no versículo 1, finalzinho do versículo 1, veja aí: porém nunca antes estivera triste diante do rei. Neemias estava servindo ao rei provavelmente por muito tempo, por muitos anos. Não é possível que Neemias, ao longo desses anos, servindo ao rei, não teve problemas familiares, não esteve enfermo ou coisa parecida. Não é possível. É provável que sim, como eu e você, ele deve ter enfrentado problemas. Problemas familiares, problema com filhos, problema com a vizinhança, problema com o negócio, não sei, alguma coisa poderia ter acontecido. Mas diante do rei, servindo a esse rei ímpio, sendo Neemias um judeu, nunca antes ele esteve triste ou demonstrou tristeza na frente do seu superior, na frente do rei. Mas naquele dia, quando Neemias estava servindo ao rei, o seu semblante
denunciou tristeza no coração. Se Neemias anteriormente não tivesse uma atitude positiva no seu trabalho, esse diferencial não seria notado. Se Neemias tivesse em outros momentos chegado triste na presença do rei, seria mais um dia. E o rei tomaria seu vinho, passaria seu tempo, ia despedir Neemias para sua casa e estava tudo ok. Não haveria a oportunidade. Deus criou a oportunidade por causa disso. Então isso fica um aspecto importante para nós. Eu quero dizer que sua atitude não vai melhorar o seu desempenho, não vai potencializar ou fazer você ter uma melhor qualidade naquilo que você faz, não. Mas Deus pode usar, como usou Neemias, esta circunstância. Positividade. Você já esteve junto de alguém que não é positivo? Eu já. Claro que não seria diferente eu na igreja, no ministério, quase 30 anos de ministério pastoral. Claro que eu encontrei ao longo da minha jornada pessoas que não tinham atitudes positivas. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa, estamos empolgados, estamos animados, vamos, alguém chega e joga um balde de água fria dizendo: isso não vai dar certo. Nem tente. Isso não vai funcionar. Será que nunca aconteceu com você? Comigo já. De pessoas que sempre tinham uma opinião negativa sobre as coisas. Sempre colocavam uma perspectiva de fracasso, de derrota. Nós temos pessoas que nos cercam que são assim. Às vezes na família. Todo mundo está positivo, tem um personagem da minha época, olha aí, você vai dizer que é muito tempo, não é? Quando eu era criança, que ele tinha uma frase assim: ó Deus, ó céus, coitadinho de mim. Era tão desanimado, tão coitado. Dava vontade de chorar só em ver aquele personagem de desenho falando. Tudo na vida dele era negativo. Eu penso que como alguém que tem Jesus no coração, como alguém que escolhe Deus, pode ser assim. Jamais. Nós jamais podemos ser assim. Aquele que tem Jesus no coração, aquele que tem a plena convicção de que sua vida está guardada em Deus, ele jamais pode pensar negativamente sobre a vida, negativamente sobre a sua situação, por mais difícil que seja. Porque nós temos surpreendido o mundo dessa forma. Nós temos enfrentado situações na nossa vida que o mundo agiria de um jeito e nós estamos agindo de outro, louvando a Deus, dando glória a Deus pelas circunstâncias. Eu lembro que nós muitas vezes não, fomos, em um certo momento, criticados porque nós estávamos sorrindo, brincando, festejando, 2 dias ou 1 dia depois que meu pai foi sepultado. Nós nos reunimos em casa, ele tinha uma lojinha, e nós fomos lá para abrir a loja dele, tirar as coisas que estavam mofadas, estavam estragadas, separar as que estavam boas. A gente foi fazer uma faxina mas não foi uma faxina de lamento. Não, a gente estava feliz. A gente estava sorrindo, um irmão brincando com o outro. E as pessoas disseram: como pode? O pai morreu, foi sepultado ontem, a família está aí fazendo festa. Todo mundo alegre, todo mundo sorridente. Nós sentimos a perda, mas nós tínhamos uma convicção tão grande de que ele estava na glória, de que ele estava com o pai, de que aquela vida de sofrimento por muitos e muitos anos com câncer de pele, meu pai era uma ferida só, dos pés à cabeça. Ele era uma ferida só. E quando Deus o levou, nós sentimos um grande alívio de Deus ter tirado esse sofrimento dele. E nós tínhamos uma plena convicção de que ele estava na glória. E nós pudemos estar reunidos ali e brincando com o outro e sorrindo. Recebemos crítica do mundo, porque o mundo não entende as circunstâncias. Porque nós temos um Deus que nos sustenta em tempos de dificuldade. E não há na nossa vida negatividade. Nós somos positivos.
É tão bom quando nós nos fazemos uma reunião que a gente coloca uma coisa sobre a mesa e as pessoas dizem, está ótimo, mas só que precisa melhorar aqui, a gente precisa fazer aquilo, e vamos em frente, vamos. Mas nem aquelas pessoas que são indiferentes. O que é que você acha? Da tua opinião? Fala alguma coisa. Mas você tem aquelas pessoas, e às vezes isso acontece muitas vezes no lar, não é? As mulheres ou os homens se tornam indiferentes em casa. A situação não está bem, o relacionamento não está caminhando, e as pessoas usam o recurso do silêncio, do não opinar, do não dizer nada, e gela a casa. Gela. E o que é que acontece? O relacionamento vai afundando, afundando e afundando. Nós precisamos, irmãos, aprender a ter mente e coração positivo. Pontuar as áreas de dificuldade, seja num relacionamento conjugal. Olha, a nossa vida não está bem, nosso relacionamento não está legal, e a minha opinião é porque nós estamos assim, 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 ou eu estou agindo assim, assim, porque a gente gosta de botar muito com o outro, né? Porque tu. A gente precisa falar, pontuar. A gente precisa estar sempre verbalizando e tornando a nossa presença, a nossa voz e a nossa opinião muito nítida e muito clara em todas as circunstâncias. Mas acima de tudo, preservar o que Neemias preservou ao longo de sua jornada com aquele rei, positividade. E naquele dia, Deus usou isso. Ele não estava positivo. Neemias não estava vibrante, não estava alegre, não estava demonstrando nada. Neemias estava triste. A primeiro momento parece que a gente dá a entender que o rei ficou desconfiado de Neemias. Ele disse, olha, você está diferente. Isso não é doença não, isso é alguma coisa no teu coração, o que é que está havendo? Aí Neemias disse que temeu. Ou seja, será que passou na mente do rei que eu estava articulando alguma coisa contra ele? Por isso que o texto subsequente diz logo a ele tenta quebrar logo isso e diz, viva o rei para sempre. Ou seja, eu estou contigo, eu sou teu servo, tu és o meu rei. Ele procura logo esclarecer a situação e já emenda com a razão pela qual ele está triste. Como eu poderia, ó rei, estar alegre quando a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, os muros derrubados, portões queimados? Neemias foi até no aspecto de apresentar a situação positivo. Se Neemias tentasse argumentar ou inventar ou tentar disfarçar, talvez ele piorasse a situação. Coisa que a gente costuma fazer. O que é que você tem? Nada não. Nada não. Você não está legal. Não, deixa para lá. Você ajudou? Não, você piorou a situação. Diga a razão pela qual você não está bem. Diga logo, vá direto ao assunto. Como eu posso estar bem se você agiu assim? Como eu posso estar bem se eu estou sentindo que não está funcionando desse jeito? Então você precisa ser positivo até na verbalização da situação. Quer seja num problema familiar, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, onde você estiver, você precisa pontuar as coisas com clareza, objetivando a razão pela qual você não está bem naquele momento. Porque o seu desejo e o meu desejo sempre deve ser de solucionar os problemas. Existem pessoas que têm a tendência de aumentar o problema. Ao invés de tentar resolver, vai prolongando, vai jogando mais gasolina naquele foguinho, naquela chaminha, e vai incendiando as coisas negativamente. Seja positivo, até na hora de expor a razão pela qual, naquele momento, você não está legal. Vá direto ao ponto, porque muita coisa pode ser evitada quando você está colocando diante da pessoa, diante de pessoas, diante de grupos ou até de chefia, a razão pela qual você não está legal. O que Neemias foi
vemos nele é que ele tinha atitude positiva. Começa a desenvolver isso na sua vida, para que seu projeto, seu empreendimento possa se desenvolver. Uma das coisas que nós observamos em Neemias também é exatamente a questão do trato, ou melhor dizendo, tato no trato. Quem estava ali era o soberano rei. Deus deu uma estratégia para Neemias. Na verdade, Deus, a gente costuma brincar na linguagem futebolística, né? É como que Deus tivesse colocado a bola na marca do pênalti. Deus tivesse dito, sai o goleiro, está expulso, sai goleiro. E Deus dizendo, Neemias, pode chutar a bola, é sua. Tem gente que infelizmente Deus faz isso e consegue botar para fora. Tem gente que consegue perder o pênalti. Mas Neemias não. Deus criou o ambiente, criou a situação e disse, agora é tua, Neemias. Porque foi o rei que puxou o assunto. Não foi Neemias que disse, rei, eu queria uma palavrinha com o senhor. Ele não poderia fazer isso. Nós estudando um pouco daquele tempo, até a rainha que estava presente lá, ela precisa de autorização do monarca para entrar na presença do rei. Tem que ser anunciada. Imagina o copeiro querer um papinho com o rei. Mas Deus criou a situação para que Neemias pudesse realmente estar pronto para falar. E aí usou o argumento da tristeza e disse, a razão pela qual eu estou triste é essa. E ele coloca o problema que ele está sentindo. Que a razão desse livro está sendo escrito aqui. Era a condição do povo, de humilhação, de sofrimento e tristeza do povo. E agora Neemias está diante do rei, pronto para falar. Aí o que é que acontece? A Bíblia diz, depois que o rei disse, o que é que você me pede agora, Neemias? Ou seja, o que é que você quer de mim? O que é que eu posso fazer por você? Se fosse eu, talvez naquela hora, eu quero que o Senhor me ajude e já iria tentar. Neemias não. O que é que diz ali? Depois que o rei pergunta o que é que ele quer que faça, orei ao Deus dos céus. Quem vai me ajudar nessa hora? Porque eu preciso tratar desse assunto com o rei. Eu tenho essa situação para resolver. Eu tenho essa grande oportunidade diante de mim. Quem vai me ajudar? Não é Chapolin Colorado. É o Senhor. E a Bíblia diz que eu orei a Deus. Agora você acha que Neemias diz, momentinho, rei, momentinho. Aí foi lá, se ajoelhou. Aí depois foi falar com o rei? Não. Essa oração foi lá no íntimo. Enquanto falava com o rei, ele lá no íntimo disse, Senhor, ó Deus, me dá sabedoria agora. Não deixa eu estragar o momento. Não tem esses momentos de oração. Nós temos aquele momento de oração nosso, que eu acredito que foi a oração do capítulo 1. Não é isso? Eu sentei, chorei e orei ao Deus dos céus, por dias. Então era aquele momento com Deus. Mas tem situações que a gente faz aquela oração rápida, instantânea. Isso significa dependência plena e total de Deus. Tem crente que só ora na igreja quando o pastor vai chamar o povo para orar. Quero pedir aos irmãos, baixa sua cabeça, nós vamos orar. Aí ora, pronto, acabou-se. Vai para casa, para a vida e vai buscar tudo o que quer sem oração. Sem oração. Nós estamos distantes da oração nas nossas decisões, naquilo que a gente vai fazer. Nós nos atrapalhamos muito por causa disso. E eu falo em todas as áreas da nossa vida. Quer casar? Ora. Vai dizer um sim para um namorado ou um noivo? Ora antes. Vai arrumar um trabalho? Ora. Vai assumir um compromisso? Ora. Vai ter uma entrevista de emprego? Ora. Mas tem gente que não. Tem gente que não tem essa habilidade de reconhecer que tudo que faz é na mão de Deus. E Deus é que promove, Deus é que faz, Deus é que realiza. Então eu vou buscar onde? Em Deus. Se Neemias não ora, eu não sei se ele teria a habilidade e o tato
para falar com o rei. Mas ele ora. Imagina aquela oração instantânea. Ó Deus, agora, Senhor, é o momento, me ajuda, me dá palavra, que eu saiba como conduzir essa conversa aqui, não é? Lá naquele íntimo. Quantas vezes a gente orou até dirigindo, não é? A gente ora dirigindo. A gente ora no momento da agonia. Eu lembro no momento em que eu acho que se a única vez que eu fui assaltado, eu me lembro que o camarada com um revólver na mão, me pedindo um relógio, e eu dizendo ao Senhor, Senhor, me livra, me ajuda, tem misericórdia. Ele nem viu que eu estava orando, mas eu estava orando. E eu sei que foi, eu dizer, no outro dia, bateram na minha porta, lá em casa. Seu Davi, que era papai, pois não, olha, a gente veio devolver o relógio aqui do seu filho, que o menino roubou ontem. A única vez que eu fui assaltado, vieram devolver na minha porta, porque a garota que eu tinha ido buscar para a igreja, reconheceu o bandido da área. E aí falou com a mãe dela, disse, ó mãe, sabe quem assaltou a gente? Foi fulano de tal. A mãe dela foi na mãe de fulano de tal, a mãe de fulano de tal foi no fulano de tal e disse, o relógio que você roubou ontem do rapaz, está onde? Está lá dentro, pegue, eu vou devolver. Esse rapaz aí é conhecido de fulano, de Beltrano, tal. No outro dia chegou lá. Eu estava orando a Deus, não era para devolver o relógio, eu estava orando para Deus para não acontecer nada comigo. Mas Deus fez muito mais. Vieram devolver o que levaram de mim. Não levaram dinheiro porque eu não tinha. Eu estava levando até a jovem a pé para a igreja, porque nem vale transporte naquele tempo, tinha passe estudantil e eu só recebia 2 por dia de mamãe. Ela que controlava o controle. Os passezinhos desse tamanho. Tome. Não andava comigo o talão de passe. Irmãos, oração. Se nós aprendermos a valorizar a força e o poder da oração, muita coisa na nossa vida vai mudar. Neemias orou ao Senhor. E o que é que aconteceu após Neemias orar? No versículo 4, disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que tu me envies. Veja que sabedoria. Neemias envolveu o rei no negócio. Neemias não disse, rei, eu quero ir lá, eu quero resolver o negócio. Ele não ia conseguir, ele não tinha recurso para isso. Aí ele envolve o rei na situação, diz, ó rei, se for do teu agrado, se tu achar graça diante de mim, eu te peço que tu, o soberano, ou seja, a Babilônia me envie para ajudar. Veja que sabedoria. Foi com certeza resultado da oração. Então, meus irmãos, tenha tato no trato, mas com oração, porque senão você vai se atrapalhar. Até querendo ajudar, você se atrapalha. Ou já não aconteceu isso? Você vai conversar com as pessoas, falar com as pessoas, para ajudar as pessoas e termina dando tudo errado. Você, na verdade, arruma problema e não resolve a situação dele e arruma problema para você. Então temos que ter tato no trato, mas com oração, para que a gente possa obter êxito naquilo que a gente faz. E aí Deus coloca sabedoria para Neemias, que ele envolve o rei na situação. Eu digo, Senhor, eu quero que o Senhor me envie para lá. E olha, que ele inicialmente ele não fala em Judá e não fala em Jerusalém, até porque para a Babilônia, Jerusalém foi um problema no passado. Se ele menciona porque Jerusalém está destruído, depois que o rei se interessa, depois que a conversa está envolvido, aí é que ele menciona, eu queria que o Senhor me enviasse para a província, que agora era a província de Babilônia, para a província de Judá, para eu ajudar lá. Ou seja, ele colocou Judá dentro do projeto Babilônia. Babilônia disse, a gente vai mandar você. É província nossa, a gente vai resolver essa situação. Outra coisa que eu queria que você prestasse bem atenção. Quer lograr êxito? Tenha planejamento. Isso, meus irmãos, a Bíblia já menciona há muito tempo. Sem planejamento, você não consegue fazer nada. Sabe de uma coisa bem simples? Olha, vamos no atacadão amanhã? Bora.
Cadê a lista? Não tem lista. Não tem lista? Tem que ter lista. Você não vai atacadão de qualquer jeito. Vai lá no armário, abre a porta. Café, 2, mais 1. Farinha, não tem nada, para 2. Arroz, ainda tem. Isso se chama planejamento. E eu diria ainda planejamento básico. E tem gente que não faz nem isso. Nós precisamos fazer isso, depois a gente conversa. Nós precisamos fazer isso na vida. Nós precisamos fazer isso na vida de todas as pessoas. Você não faz a lista para ir no supermercado? Você precisa fazer um planejamento. Você precisa se inteirar de todas as situações. Você precisa se antever ao problema. O que nós temos em Neemias, que ele nos ensina. Disse o rei: se é do agrado do rei, mande para Judá, a cidade do sepulcro do meu pai, versículo 5. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto vai durar a sua viagem? Eu não sei, talvez uns 10 dias. Não, Neemias provavelmente já tinha tudo isso em mente. Você vê que ele vai dizer lá atrás, pelo tempo que eu determinei para o rei. Ele já havia falado, ele já sabia. Ele não ficou, peraí, rei, depois eu digo, eu vou calcular aí. Sabe por quê? Porque ele estava falando para o rei. Ele não podia dizer que ia durar 15 dias e ficar lá um mês. Ele não podia dizer que ia ficar um mês e ficar lá 6. Porque senão ele estava indo contra o seu soberano. Então ele sabia exatamente o que é que ele precisava fazer. E ele sabia exatamente qual o tempo que ia durar. E ele disse ao rei isso. E o rei aprovou a sua ida. Mas não foi só isso. Ele disse, eu peço que o Senhor me mande cartinha, porque daqui para chegar em Judá, eu vou passar por várias províncias. E é provável que eu chegando na primeira, vão dizer, o que é que essa comitiva está fazendo aqui? E é provável que nem passasse ou ficasse preso por lá. Eu quero cartas suas, para abrir as portas das províncias, até eu chegar do outro lado em Judá. Atravessando o crescente fértil, até chegar em Judá, eu preciso de cartas. Ótimo. Ele sabia o tempo. Ele sabia dos imprevistos que podiam acontecer no caminho. E ele tinha que ter liberdade para passar. E ele pede carta também ao chefe dos jardins do rei. Por quê? Porque ele ia tirar madeira. Porque ele sabia que ia precisar de material lá. Para os muros. Para a casa que ele ia ficar. E ele disse, eu preciso de madeiras. E Neemias foi todo preparado para essa conversa. Sabe por quê? Muitas vezes o nosso projeto não sai do canto porque a gente não tem ideia do que vai fazer. Não sabe para onde vai, não sabe exatamente o que é. Mas Neemias sabia exatamente o que precisava. E quando falou com o rei, foi na conversa com o rei assim, ó. Já a pessoa disse, rei, então faz o seguinte, vamos marcar aqui, daqui a 2 dias eu volto, aí eu vou dizer para o senhor. Não, ele tinha tudo na ponta da língua. Isso. Então não adianta você orar e não agir, não fazer um planejamento e não se colocar, que é o último ponto aqui, à disposição de Deus diante dos desafios. Quem mais poderia ajudar nesse momento? Ajudar. Quem mais poderia ir a Jerusalém? Neemias olhou e disse, tem ninguém, sou eu. Eu é que tenho que fazer isso. Não vejo mais ninguém aqui na Babilônia que tenha a oportunidade de ir. Então ele se colocou à disposição do grande desafio. E eu fico pensando, você acha que você está nessa posição que você está hoje, fazendo o que você está fazendo hoje? Você acha que Deus não tem nada a ver com isso? Ou existe um projeto, um propósito de Deus na sua vida para colocar você exatamente onde você está? Será que você já pensou nisso? Será que você pensou que no momento que você está foram por causa de acidentes da vida, circunstâncias ruins que me levaram para cá nesse momento e eu estou pagando um preço alto? Você não tem a perspectiva de que Deus estava no negócio? Foi Deus que trouxe você aí, foi Deus que posicionou você onde você está, e você agora está pronto para assumir o que Deus tem para você? Coloca isso na sua vida. Olhe para a sua vida.
Coloca o retrovisor assim um pouquinho da sua vida para trás e vê os caminhos que Deus usou, as circunstâncias e as situações para trazer para você exatamente onde você está agora. Isso pode ser num trabalho, na cidade, numa igreja, num grupo específico. Eu não sei onde você está, eu não sei onde Deus posicionou você. Mas você precisa ter essa perspectiva de que se Deus me colocou aqui, é porque Ele quer me usar. E eu preciso estar pronto para assumir esse compromisso com Deus. Não jogar fora, não desperdiçar as oportunidades que Deus tem colocado. Então, é uma das grandes coisas que me ajudam na minha jornada, é eu saber que até esse momento, Deus tem me trazido para cá. Deus tem me colocado nessa posição. E eu quero estar pronto para fazer o que Ele quer que eu faça. Então, meu irmão, eu estou falando do pastor e igreja, mas você pode estar falando da sua própria vida, do seu trabalho, da sua família, dos seus negócios, da sua situação hoje. Deus tem colocado você aí, porque Ele quer usar você. Abra teus olhos e tenta perceber o que Deus tem para você agora. E coloque-se à disposição. Assim, você vai verdadeiramente alcançar êxito naquilo que você quer fazer. Amém? Que Deus nos abençoe.